Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponce, sou diretor-presidente aqui do Clube Empreendedor Brasil e é um prazer te receber aqui novamente com mais um empreendedor, uma empreendedora profissional mesmo, que atua no mercado, que está participando do segmento no dia a dia, chão de fábrica, amigo, trabalhando, empreendendo, sabendo o que faz e veio aqui conversar com a gente. Hoje estamos com Lúcia. Sim. Tudo bom, Lúcia? Lúcia Ferreira, tudo bem? Lúcia Ferreira, é um prazer fazer parte dessa família, né, Rafael? Família Clube Empreendedor Brasil e da Ferreira também. São duas famílias, Clube Empreendedor Brasil e Ferreira. Exato. Muito bacana, é um prazer te receber aqui. Gente, a Lúcia Ferreira que é especialista em comunicação, né? E eu vou ler um pouquinho, posso ler um pouquinho sobre você, Lúcia? Acho importante a gente falar um pouquinho disso. Um pouquinho disso é sempre bom. Gente, Lúcia Ferreira é especialista em comunicação para alta performance e impacto, tá? Vamos lá. Fonoaudiólogo e coach, ela ajuda os clientes a tornarem a comunicação um instrumento poderoso para gerar resultados em seus negócios. Atenção, atenção. Mentora do método digital comunicativa que te ensina a se comunicar com segurança, liberdade e autenticidade. Ou seja, ela te ajuda a comunicar. É isso, Lúcia? Sim, com exatamente. Segurança, liberdade e autenticidade, aumentando sua credibilidade e autoridade. Muito bem. Tá difícil isso hoje em dia, hein? Sim, isso é difícil no mercado. É difícil. Até porque a história do fake está por aí. Muita gente e a fake. nossa comunicação, às vezes você tem alguma coisa muito bacana, seja para comunicar, seja para vender, seja para convencer. Mas se a sua comunicação não estiver alinhada com você, se ela não tiver os elementos que traduzem a clareza, a segurança, fazendo com que a sua imagem comunicativa seja a de credibilidade, adeus autoridade, adeus conversão de negócio, adeus convencimento. Vai tudo pro buraco. Claro, é óbvio. Tá certíssima. E fala um pouquinho pra gente do Planner Ciclos. Como é que você trabalha com isso? Então, esse Planner Ciclos foi um grande achado com uma parceira minha, que é a Rosa Scarlett, que é uma escritora assim, de mão cheia. E a Rosa e eu, antes da pandemia, vínhamos conversando sobre como é que a gente poderia auxiliar mulheres que muitas vezes não têm condições financeiras para fazer um processo de coaching ou mesmo um processo de negócio, mas que tem muitos sonhos para realizar. Ou seja, a nossa população brasileira, né? O quanto de mulheres empreendedoras que estão por aí e que começam tropeçando, não sabem quais são as suas ideias. Então, por conta disso, eu, além de ser fonoaudióloga, além de trabalhar com toda essa área, eu também sou especialista em design thinking e design de produtos. Excelente. Então, o que a gente fez? A gente juntou todo o caminho, toda uma jornada para a realização de uma ideia. E a Scarlett, que é aquela escritora que eu disse de mão cheia, uma super poetisa, trouxe toda a questão motivacional, trazendo os poemas para que naquele momento que a mulher estiver assim, com a energia em baixa, ela vai lá, vai se alimentar e vai continuar até realizar o seu sonho, o seu desejo. Bacana, bacana. Isso tem sido muito utilizado, tem muitos livros que fazem isso também hoje em dia, né? Aquela motivação diária, dar uma lidinha em alguma coisa. Isso vai no Planner Ciclos. Então, ele vai na medida em que ele vai entregando pedacinhos, pílulas de motivação para que aquela empreendedora não desista. Continua naquele caminho. Continua naquele caminho. E para entender, esse Planner Ciclos, ele vai com uma metodologia né, aquelas metodologias todas de implementação de negócio, de plano de negócio. Sim, exatamente. Ele parte tudo a partir do projeto, através do design thinking mesmo. Tá. Todas aquelas etapas que a gente vai, desde a elaboração da ideia, saber se aquela ideia realmente tem sucesso, o que ela precisa modificar para atender a necessidade do cliente. E, ao final, vem o passo a passo em que ela vai conseguir, chegando na reta final, dar aquele passo de entregar aquilo que ela deseja. E junto a essa estrutura do design thinking, eu venho modelando toda a questão motivacional
através do neurocoaching, que é entregar aquilo que o nosso cérebro, às vezes, não nos conta e que fica embarreirando para a gente não realizar. Eu venho modulando várias técnicas do neurocoaching para facilitar essa realização. Bacana, e você é coach também. Também sou coach. Então isso também facilita mais ainda para atender essas pessoas, entender o que elas fazem e impulsionar negócios, né? Com certeza. E por que para mulheres? Esse planner é voltado para mulheres exclusivamente, né? Sim. Por quê? Porque, Rafael, eu tenho 35 anos de profissão. Tá. Né? Já tenho aí uma estrada. E cada vez mais, hoje eu posso dizer que mais de 85% dos meus clientes são mulheres. Ok. Foi uma busca natural, não sei exatamente por quê. E hoje eu acompanho muitos grupos de empreendedorismo feminino. Ok. E por conta disso, eu vi aquela mulher que, como eu comentei antes, tinha necessidade ou um desejo de realizar, mas não tinha condições financeiras para conseguir eventualmente pagar alguém que a apoiasse. Sim. E por isso é que a gente desenhou O planner. o planner. Ok. Então, a mulher hoje ela está se lançando cada vez mais, né? Seja por necessidade ou seja por oportunidade mesmo. Então, por conta disso, é que a gente, na pandemia, vendo inclusive a dificuldade de muitas pessoas em fazerem isso, a gente acabou trazendo esse público feminino e criou esse planner. E tá dando certo. Tá dando certo. Bacana. A gente daqui a pouco está indo para a segunda edição. Amém, amém. E ele é desenvolvido num evento? Não, então, o planner ele é um livro, né, que a gente Ok. vende, tá lá no site, quem tiver. Qual é o site? Tá no Instagram, tá Ok. no meu LinkedIn, @Lúcia Ferreira, _, que é aquele tracinho embaixo, Lúcia Ferreira, _fonocoach, e aí entrando lá tem tanto link no Instagram quanto no meu Linktree. Bacana, ela pode baixar e usar em casa. A gente dessa vez não optou pelo e-book, a gente tem ele em forma física, porque tem todo um bacana. colorido especial, a gente fez todo um tratamento de imagens, então a gente quer que essa pessoa receba isso. Em casa. Em casa, e o custo é muito baixo. Pô, Hoje bacana. o nosso plano está a R$44, super acessível. Super acessível. Então, a mulher vai lá, entra no Lúcia Ferreira _fonocoach Isso. e pede o seu planner, E vai receber em casa. recebe em casa. E aí já pode começar. Sim, pode começar. E se tiver dúvida, é só mandar mensagem pra gente. Manda mensagem para você que vai tirando as dúvidas. Com certeza. E eventos? Encontros físicos, presenciais? Então, no dia 25, agora, eu vou começar um workshop online que depois virá para o presencial. Por que eu optei pelo online? Novamente, como uma proposta de acabar com a oposição. Então, Tá. na verdade, quando você fala em atingir essa mulher, muitas vezes ela tem 1000 oposições. Eu não posso sair de casa, eu não tenho como largar os filhos, mas ela precisa dessa informação. Muito, claro. Então, por conta disso, eu idealizei um workshop que acontece no próximo dia 25. Vai ser uma imersão de comunicação, onde eu vou exatamente mostrar para essa mulher como utilizar a comunicação como uma ferramenta absolutamente poderosa para fazer conversão, para fazer persuasão. Excelente. Dia 25 de maio de 2024. Exatamente. Perfeito. Sem ser sábado agora, o outro. E para conseguir acessar, vai também no seu Instagram, tá lá o link. Tudo lá, no Instagram e no LinkedIn. E no Linktree. Isso. Perfeito, maravilha. E conta um pouquinho pra gente, você, fonoaudióloga, como é que foi essa trajetória para você chegar hoje em coach, ter o planner, ciclos? Eu tô indo bem falando em fonoaudióloga? Como é que você tá achando a minha voz? Tá Super bem, bacana? Essa voz muito bem colocada. Bem colocada? Uhum, Maravilha. com Então é certeza. sereno. Mas tá muito over, não, né? Não tem Tá nada tranquilo. de ovo, tá tranquilo. Graças a Deus, maravilha. E como é que foi essa trajetória? Você foi pra Fono? A Fono te ajuda hoje também nessa questão do empreendedorismo, de coach? Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha história começou lá em 1988 nessa área, né? Ok. Já tem um pouquinho de tempo aí. Eu tinha 4 anos de idade. Ai, não espalha, hein? Não espalha. Vamos lá. A minha curiosidade sempre foi entender por que algumas pessoas conseguiam se comunicar muito bem e, por conta disso, alcançar os seus objetivos.
e outras que faziam um esforço enorme e não conseguiam. Por isso eu acabei indo para a área de fonoaudiologia, para entender a comunicação. Ok. Me especializei em voz, eu sou especialista na área de voz, e me especializei na área de linguagem. Gente, eu tô aqui impressionado. Meu Deus, será que eu tô indo bem? Você tá achando? No microfone, depois eu pergunto pra ela sem ser nas câmeras aqui, porque ela vai falar mesmo, mas tudo bem. Tá super tranquilo. E nessa jornada, porque assim, eu amo trabalhar com gente, o meu barato realmente é ajudar seres humanos a irem à frente. E nessa minha jornada, eu trabalhei durante muitos anos com empresas, individualmente, tive consultório, tenho até hoje. Só que consultório de fonoaudiologia. Consultório de fonoaudiologia, e faço treinamento e desenvolvimento de equipes, seja para comunicação, seja para desenvolvimento de team building para equipes. Tá ótimo, ok. E aí uma coisa junta com a outra. Só que tem que lá em 1990 e pouquinhos, eu comecei a ficar incomodada porque eu tinha muitos clientes que vinham trabalhar a comunicação para poder performarem melhor nas suas profissões, mas ficava uma lacuna. E por conta disso eu fui fazer a formação em Neurocoach do Neuroleadership Institute, que me abriu uma gama muito maior de oportunidades e de entrega para esse cliente. Pô, bacana. Então, assim, você é fono, as pessoas iam até você para ter uma comunicação melhor, uma voz melhor, uma fala melhor, só que você aí entendeu que tinha uma lacuna e entrou na questão do neurocoach. Exatamente. Pô, bacana. E aí, como é que foi isso? Então, como é que foi se posicionar nesse mercado, assim? Foi muito interessante, porque quando eu descobri o neurocoach, eu disse, gente, vou deixar de ser fonoaudióloga. Agora eu só quero ser neurocoach, porque é um barato impulsionar a carreira das pessoas, impulsionar a vida das pessoas. Isso em que ano, mais ou menos? 96 para 97. Não, minto, desculpa, eu tô lá atrás. Esse foi o meu mestrado, depois eu volto. Tá, volta e conta, mas... 2006 para 2007. Perfeito. Exatamente. E quando eu descobri o neurocoach, eu só queria fazer isso. E o que é neurocoach? O neurocoach é uma estratégia de desenvolvimento de pessoas em que nós utilizamos a neurociência. Boa. Então, a gente pega tudo que já se sabe da utilização do cérebro, das funções cerebrais, e através desse entendimento a gente consegue trazer estimulações ao nosso cliente para que, a partir dessas reflexões, ele possa fazer as escolhas mais assertivas para o seu desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional. E segue o estilo, a metodologia de coach e de master coach, aqueles 12 encontros, 10 encontros? Sim, mas dentro com as ferramentas das ferramentas do neurocoach. Isso, do neurocoach. Porque a gente precisa o tempo todo estar entendendo qual é a interface entre duas grandes áreas cerebrais, que é o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Rapidamente, o sistema límbico, todas as nossas emoções. Córtex pré-frontal, toda a nossa solução. Então, a gente trabalha com essas duas estruturas para que o cliente consiga modular as suas resistências, as suas emoções e consiga liberar o córtex pré-frontal para encontrar as soluções. Porque o barato do coaching é esse. O coach, ele não tem que dizer para o coach o que ele vai fazer. Ele tem que instrumentalizar e criar experiências para que essa pessoa possa, através das suas reflexões, encontrar as suas próprias soluções. Senão, isso é receita de bolo. Muito bom, perfeito. Então, o neurocoach, ele entra mais nessa questão do cérebro humano mesmo, né? Eu posso dizer que, assim, que o límbico é emoção e o pré-frontal é aquela bem racional, né? E aí é engraçado que é legal isso, que aí você foi vendo nas pessoas que estavam querendo se desenvolver na sua voz, que elas precisavam, na verdade, desenvolver o seu cérebro. Concorda? Exatamente, tinha muita coisa que me faltava. Tá, entendi. E aí... Mas a gente não chegou nessa parte ainda, em que aí em 2006 ali mais ou menos, você começou a atuar nisso. E como é que foi essa girada de chave?
Da Lúcia Fono que virou Lúcia Eu fiquei Neurocoach. apaixonada. E aí Mas o que as pessoas pensavam? As pessoas diziam assim, não é possível, eu vou Tá perder a doida. minha fono, você tá louca. E eu disse, gente, não atendo mais a área de comunicação, agora sou isso. E um caso me fez parar e dizer, gente, eu estou louca, porque uma coisa junta com a outra. E foi uma super aprendizagem pessoal e profissional. Perfeito. Vou contar rapidinho. Não tem problema nenhum. Aqui a casa é sua. Um cliente que me veio encaminhado para fazer o processo de aposentadoria. Ok. Tá? Não vou poder citar o nome nem a Sem empresa, problema algum, né? isso Por uma aí. questão ética. Perfeito. Mas ele é um comandante, é piloto, comandante, e ele chegou a mim para fazer exatamente essa etapa de desligamento da empresa e ele queria fazer 1000 outras coisas da vida. E assim a gente foi procedendo até que ele entendeu os caminhos que ele desejava. Nesse ínterim, ele foi convidado a dar um curso. E aí ele me liga e diz assim, olha, estou super feliz, me dando feedback, Sim. vou dar um curso agora numa escola de aviação, que legal. Eu falei, perfeito. E ele disse, olha, só trabalho um sábado de 15 em 15 dias. Aí eu disse, olha, querido, se prepare com toda a tua capacidade de experiência de quase 40 anos de aviação, você não vai dar só uma aula num sábado de 15 em 15 dias. Ele riu, ficou super feliz, porque era a realização do sonho dele de entregar conhecimento. Perfeito. Passado 2 semanas ou 3, ele me liga completamente rouco. E disse, Lúcia, me socorre, eu estou dando aula 4 vezes na semana e não sei como é que eu faço manutenção da minha voz. Aí eu ainda tentei encaminhar para um colega, ele disse, não, eu quero fazer com você. É isso. Falei, perfeito. E aí comecei a fazer com ele. E daí é que eu entendi que, na verdade, a gente é um conjunto de habilidades, da mesma forma como eu fazia com os meus clientes. Sim. Né? E acabei me assumindo como uma grande mistura de saberes. Então, hoje, Rafael, todo o meu fazer é centrado no ser humano e, a partir dele, é que eu vou desenvolver aquilo que ele precisa. Então, muitos clientes chegam para mim para trabalhar a comunicação, porque estão numa determinada posição de empresa, e nesse desenvolvimento a gente, às vezes, vê a necessidade de trabalhar outras habilidades da posição que aquela pessoa se encontra naquele momento. Às vezes eu tenho clientes que vêm para trabalhar a posição, né, habilidades daquele momento, e eu identifico que dentro daquela posição, a comunicação que aquela pessoa necessita para realizar realmente o seu trabalho precisa de ajustes. Então, a gente faz um grande 2 em 1. E existem pessoas que vêm com essas duas necessidades e, no meio da conversa, a pessoa diz assim, puxa, mas eu tenho um sonho para realizar. Eu queria muito, em algum momento da minha vida, empreender. E a gente junta e faz toda essa jornada. O legal, o barato, é ver aquele brilho no olho do cliente. É maravilhoso. Né? Isso é que, para mim, é a grande realização. E aí, por exemplo, você ainda atende como fono ou só o conjunto? Não, eu ainda atendo, por quê? Por mais que eu tente 35 anos de mercado, são 35 anos de mercado, e graças a Deus... pelo amor de Deus, eu quero você. Fui muito referenciada e tenho muitos colegas no mercado. Então, por conta da minha expertise, do tempo de experiência, dos anos todos de atendimento, eu, às vezes, tenho o colega que me liga e diz assim, olha, tem uma encrenca que eu não estou dando conta, não estou entendendo, não consigo perceber essa amplitude de necessidades. Você pode atender? E eu atendo. E, assim, para mim é um grande prazer. Então, hoje eu tenho uma vida com várias estruturas, né? Eu tenho consultório, e que se eu preciso eu acesso, eu tenho um espaço onde a gente atende o cliente que seja empresarial, né? Ou mesmo individual, mas que vem com uma outra questão. Então, na verdade, o meu barato hoje é atender o que o meu cliente precisa. Então, continuo atendendo ainda a comunicação clínica, mas muito pouco, né? Clínica pouco. Mas a fono, você trabalha a fono... para treinamento de timbre, o que a fono faz? Vamos explicar para a gente aqui. O fonoaudiólogo é o profissional da área de saúde que trabalha com comunicação. Então, quando a gente pensa em comunicação, Rafael,
A gente está falando desde esse momento do que você está fazendo aí agora, que é pensar sobre a mensagem que eu te envio. Então, comunicação primeiro nasce do desejo. Nós dois desejávamos nos trocar esse bate-papo aqui. Então, a gente trouxe esse desejo. Se eu não tenho desejo, eu não me comunico. Então, a primeira coisa é o desejo. Segunda etapa é o pensamento. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar com toda essa organização de estrutura de pensamento, seja ele clínico, por uma questão de uma alteração, seja ele para um trabalho de comunicação pessoal ou empresarial. Então, todo fono trabalha exatamente esse início, pensamento para comunicação. Primeiro, você tem que estruturar o pensamento. Se eu não tenho um pensamento bem organizado do que eu preciso te dizer, eu vou no fim, daqui a pouco eu trago uma informação do começo, daqui a pouco eu vou para lá e venho para cá, e a mensagem não é lógica. E você acaba tendo 1000 dúvidas sobre aquilo que eu te comuniquei. Excelente. Então, a primeira etapa é desejo, o segundo, pensamento. Depois, eu preciso organizar isso numa linguagem. O que é isso? Eu estou aqui nesse momento, a minha linguagem é o português. Se eu estivesse com um estrangeiro, se eu soubesse falar a língua dele, eu estruturaria naquela língua. E, junto com isso, a linguagem ela tem inúmeras questões de escolha. Então, nesse momento, eu vim conversar com o Rafael. Eu sei que você é um empreendedor. Eu conheci um pouquinho sobre você já em alguns eventos. Sim. Então, nesse momento, eu estou modulando, eu estou fazendo uma escolha de palavras que nos é pertinente. Nesse momento, a gente está gravando um podcast para os nossos pares, né? Para pessoas que lidam com empreendedorismo. Então, eu faço escolhas de palavras, ou seja, organizo a minha linguagem para que possa atender o meu público. Então, esse trabalho é enorme e a gente trabalha muito profundamente aí. Perfeito. Então, desejo, pensamento, linguagem. Depois, a linguagem precisa ser expressa. Né? Eu escolhi as palavras, eu preciso articular essas palavras. E eu preciso saber como modular essa articulação. Vou te dar um exemplo. Eu dei aula há muito tempo em faculdade, no curso de fonoaudiologia. E normalmente eu dava aula à noite. Quando eu chegava à noite, meus alunos às vezes estavam cansados. Se eu desse aula para os meus alunos falando dessa forma... Dormia todo mundo. Então, eu precisava modular a minha fala para que tivesse um ritmo mais rápido e os alunos se mantivessem atentos. Essa mesma técnica a gente usa para fechar negócio, para persuasão. Perfeito. Essa mesma técnica eu vou usar para convencimento. Perfeito. Um advogado conversando com clientes. Então, na etapa da fala, eu também tenho um universo imenso de trabalho a desenvolver. Tem um outro elemento aí dessa história, que é a voz. A nossa voz, ela imprime a nossa personalidade. A nossa voz é nosso cartão de visita. Você já imaginou? Eu sou fonoaudióloga, disse para vocês, né? Disse para todo mundo que eu sou especialista em voz. Imaginem eu falando dessa maneira. Eu queria dizer que eu sou Lúcia, eu sou fonoaudióloga e eu vou tratar da sua voz. Não pode, né? Você acreditaria em mim? Não. Então, a nossa voz, ela é veículo de credibilidade. Aliás, foi muito boa a voz que você fez aqui agora, hein? Isso é técnica, isso é técnica. Tá. A gente ensina, isso é técnica. Ensina? Excelente, excelente mesmo, muito bom. Percebe? Então, a minha voz, além de ter a minha personalidade, além de ter 1000 recursos que são meus fisiológicos, ela é cartão de visita. Por quê? Porque ela me antecede. Você entra no ambiente, você fala, alguém diz... Rafael chegou, a Lúcia chegou. Identifica a voz na hora. A pessoa diz, nossa, você hoje não está muito bem não, né? Eu estou achando você triste. Talvez é a voz. A sua voz denuncia. Então, a nossa voz precisa ser cuidada e ela pode ser cuidada do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Ou seja, a nossa voz pode ser limpa e brilhante durante toda a nossa vida. Ok? Então, eu tenho desejo, pensamento, linguagem, fala, voz e, por fim,
um elemento que vem coroar e reforçar aquilo que nós falamos, que é a nossa linguagem não verbal. Se a minha expressão gestual, fisionômica, de movimentos não estiver corroborando com as palavras que eu estou emitindo e com a mensagem que eu quero comunicar, vai tudo por água. É o que o outro percebe como fake. Tem alguma coisa aí esquisita. Tem uma curiosidade, que é o seguinte: o nosso sistema nervoso, ele escaneia o nosso ambiente a cada 7 segundos. A cada 7 segundos, nós não tomamos consciência disso, mas o nosso sistema nervoso ele vai sempre escaneando o ambiente. Por quê? Porque nós precisamos sobreviver. Essa é a regra número 1 do ser humano, sobrevivência. Então, que vem lá das cavernas, que vem lá das cavernas. Então, com tudo isso, nós o tempo todo vamos olhando e observando. Esse mesmo sistema é o sistema que você, nesse momento, está utilizando, que as pessoas que vão nos ouvir vão utilizar para perceberem se aquilo que eu comunico é verdade ou não. Então, o meu gestual ele tem que estar amarrado a todo esse universo de informações. Assim, resumindo, esse é o meu barato do meu trabalho. Gente... Pô, tem que botar palmas aí depois na edição. Bota pra mim, palmas, que espetacular a explicação maravilhosa. Você é professora, né? Então, assim, não tem jeito. Exatamente. Cara, espetacular. Eu não sabia que... a ignorância, né? Impressionante. Eu não sabia que o fonoaudiólogo seguia toda essa linha, que tem que seguir, porque se a pessoa pensa muito rápido, ela acaba se embananando na voz e na fala, né? Aquela coisa toda. É muito lindo, muito bacana. E é óbvio que você tinha que entrar nesse mundo do neurocoaching, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E não são todos, obviamente, não são todos os fonos que fazem isso. Você tem um diferencial muito grande, porque você é realmente especialista em comunicação. Sim. Né? Isso eu vejo muito bacana. O que eu ia falar por exemplo, uma curiosidade aqui. Os dubladores... eles têm que ter um trabalho, então, muito forte da identidade do personagem para entender. Sim. Porque uma coisa que você falou que é importante também, eu vou voltar na dublador de novo, mas uma coisa que eu acho importante. Quando você está em reunião, você entra, ou você está conhecendo networking, tem muito disso. E aí você olha, aí... não bateu, meu feeling não deu. Não é questão de feeling, é porque o pré-frontal... identificou que aquela linguagem corporal não condizia com o que ele estava falando, não é isso? Exatamente. É aquele escaneamento que o nosso cérebro faz o tempo todo. Mas você não sabe, quer dizer, a gente não sabe que é esse processo todo. Quando a pessoa não é instruída, ou seja, não tem essa informação, ela não sabe. Só que tem que os meus clientes sabem. E eles utilizam isso a seu favor. A seu favor, exatamente. Por quê? Porque no momento em que eu consigo demonstrar credibilidade, né, eu sou verdadeiro, isso aumenta diretamente a minha autoridade. E aumento de credibilidade e de autoridade, sabe o que resulta? Mais impacto. E impacto é resultado. E quando eu falo de resultado, é aquele resultado que você desejava da sua comunicação. Você está numa mesa de negócio, você vai modular a sua comunicação de forma verdadeira para poder influenciar os resultados que você deseja. Não é que você esteja fingindo quem você não é. Não, é só modulando... é organizando melhor para que o outro entenda a sua mensagem. Não é mentindo, é usando isso para o bem. E quando a gente tem um empreendedor, ele precisa fechar negócio. Agora eu vou dar um exemplo. Diga. Pessoal. Não sei se você tem filhos. Vou ter agora, aliás, mais um beijo aí enorme para Ana Beatriz, que delícia. Que é a minha filha que está chegando aí em julho. Parabéns. Obrigado. Imagine você conversando com a Ana Beatriz dentro de 15 anos. Adolescente. Tá. Adolescente, a gente usa argumentação. Mas se o pai do adolescente entender disso, ele consegue modular e ter conversas com menos conflito. Então, Rafael, comunicação serve para a gente enquanto ser humano, seja em nível pessoal, seja em nível profissional. A comunicação, ela ajuda a resolver conflito. A comunicação impulsiona o nosso fazer.
Por isso é que, para mim, é maravilhoso trabalhar com essa instância, porque, na verdade, é entregar ao ser humano uma potência que já está dentro de cada um de nós. Você não precisa botar bateria, não precisa ligar aplicativo, não precisa carregar na tomada. Está dentro da gente. No momento em que os meus clientes entendem esse universo e passam a modular tudo aquilo que está aqui, já pronto para ser utilizado, os ganhos, seja em nível pessoal, seja em nível profissional, são muito grandes. Por isso que eu me realizo sendo e fazendo o que eu faço. Espetacular. Sou fã. Já vou entrar com a Lúcia Ferreira, _ coach... Fonocoach, para poder marcar com você. Quero começar com fono. De verdade. Porque assim, eu conheci muita gente que... Eu andei um tempo aí trabalhando também na área... Óbvio, sempre fui do mercado, mas trabalhei com uma área pública. A gente via alguns políticos que tem um tom de voz sempre sereno, aquela coisa assim, etc, etc. Esse cara foi treinado. Foi treinado, certamente. Tá. Mas você falou em modular a voz para ambientes diferentes. Sim. Eu também conheço outra pessoa do mercado, não é política, que ela fala sempre assim, está sempre conversando com você de uma forma... Isso é bom até o momento que começa a te irritar. Sim, por quê? Porque essa pessoa, ela está modulando a comunicação para ela. Você sabia que... E vocês sabiam que a sua comunicação não é de vocês? É o que o outro entende. Não, a comunicação é do outro. Tudo isso que eu estou fazendo agora é para que vocês entendam o que está dentro da minha cabeça. Então, a minha comunicação não é minha, é de vocês. Por isso é que ela precisa ser modulada para você. A comunicação precisa ser generosa. E o que é ser generoso em nível de comunicação? Sou eu poder entender o meu interlocutor e modular tudo aquilo que eu vou fazer aqui para que a minha mensagem chegue até você. Porque senão ela não é comunicação, ela é ruído. Ruído. Se não deu match, se não fechou relação, se não houve entendimento, isso não é comunicação, isso é ruído, mesmo você falando muito bem. Então, esse ano, a gente tem um ano aí de muitos ruídos, porque as pessoas fazem discursos eloquentes, são treinadas, usam a voz, mas ela não fala aquilo que o interlocutor precisa ouvir, realmente quer ouvir. A forma, o conteúdo. Conteúdo também? Você vai no também, conteúdo? Eu não falei da linguagem? Sim. A linguagem está dentro do conteúdo. Eu preciso pensar, ok, eu vou falar sobre o microfone. Eu preciso organizar as palavras que o Rafael conhece para eu falar sobre o microfone. Se eu usar termos técnicos, bidirecional, unidirecional, você não vai entender. E aí, a gente não deu match, a gente não fez conexão. Eu só soltei um monte de sons. Para ser comunicação, precisa ter entendimento. E, para isso, até o político precisa modular, qualquer falante precisa modular, a partir do interlocutor. Por isso que comunicar não é uma habilidade estática. Comunicação, ela é o tempo todo uma dança, para que eu possa modular, organizar todos esses elementos para que a minha mensagem chegue ao outro. Impressionante. Muito legal. Por isso que é importante você... Aí você vai juntando as peças, né? Uhum. Quando você vai para uma reunião, quem fala muito isso é o Leonardo Ribeiro, que é da área comercial durante décadas e hoje está aqui como VP nosso. Ouve primeiro. Senta numa reunião e ouve. Porque você vai identificando quem a pessoa é, se modula para... Né? Não é a questão do espelhamento nem do rapport, não. É a questão da comunicação mesmo. Exato, da fala. Exato. Não é isso? Exato. Eu dou um outro exemplo que é o seguinte. Minha mãe vai fazer 87 anos.
Tá. né? Tá super inteirinha, bonitinha. Graças a Deus, qual o nome? Iraci. Iraci, um beijo pra você, Iraci. Um beijo enorme pra você. Tá super inteira. Mas eu não posso mais conversar com a minha mãe no ritmo de fala que eu tô fazendo aqui com vocês. Você tem que ir mais devagar. Eu posso usar a mesma intensidade vocal, né? O quanto de energia eu coloco na minha voz. Mas eu preciso dizer para ela, num ritmo mais fácil de entender, todas as mensagens que ela precisa perceber. Isto é adequar a comunicação. No momento em que eu adequo, ela vai me entender. Ela não vai precisar me perguntar 10 vezes a mesma coisa. Às vezes isso acontece em equipe, né? Você tem uma equipe de trabalho que uma pessoa fala uma coisa, mas ninguém entende. E assim continua. Hoje a gente sabe por pesquisas que a comunicação pode impactar em mais de 80% resultados de equipes. Por quê? Porque se não tem comunicação e tem ruído, a equipe não performa bem. Existem dados vastíssimos, inclusive pesquisas americanas, demonstrando o quanto a comunicação pode derrubar o desenvolvimento de um negócio. Perfeito. Olha, Lúcia, excelente o podcast. Eu vou ouvir de novo e de novo. Infelizmente, a gente estourou o tempo. Mas eu estou impressionado, assim. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aos fonoaudiólogos pelos trabalhos que fazem. Os neurocoachings também, importantíssimo. Parabéns pelo planner que você desenvolveu, que chega na casa da mulher para ela se sentir, né, mais acolhida e poder empreender ainda melhor. E vamos trazer você de novo aqui, por favor. Você é nossa membro premium aqui do clube e eu acho que a gente tem que bater cada vez mais papo sobre isso. Vou amar. Eu amo bater papo. Excelente. E marcar minha consulta. Muito bem. Quer mandar algum recado? Então, eu queria dizer para vocês que no dia 25 de maio, sem ser esse sábado ou outro, eu vou fazer um workshop que é Sua Imagem Fala. Se você tiver uma imagem comunicativa bacana, você vai conseguir evoluir na sua vida pessoal e profissional. Excelente, pessoal. Essa foi aqui Lúcia Ferreira, muito especialista em comunicação. Foi um prazer enorme falar com você, de verdade mesmo. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, não tem como não curtir esse podcast. Aproveita para ligar o sininho e a gente espera você na próxima. Um abraço grande, bons negócios. Tchau, tchau.